Tribunais de Justiça nos estados fazem pressão para tentar adiar a implantação do juiz de garantias. Alguns magistrados reclamam do aumento de gastos e de alterações na legislação de cada estado. Hoje, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fez ressalvas à figura do juiz de garantias. Durante a entrevista, Sérgio Moro foi perguntado se reconhece que houve derrotas na relação com o Congresso, especialmente com relação ao pacote anticrime. O ministro disse que sempre que se envia um projeto de lei, há a possibilidade de que ele seja rejeitado total ou em parte. Falou que medidas importantes foram aprovadas, como a execução imediata dos vereditos nos tribunais do júri, o que, segundo Moro, terá um potencial enorme para a redução da impunidade e diminuição dos crimes. O que não foi aprovado, paciência, disse Moro. O jornal Estado de São Paulo perguntou por que Moro é contra o juiz de garantias. O ministro respondeu que não se trata apenas de ser contra ou a favor, mas que muitas questões ficaram indefinidas. Ele questiona, por exemplo, se a medida valerá apenas para a primeira instância ou para recursos em tribunais superiores, e se o juiz de garantias será aplicado às investigações e ações penais em andamento. Sérgio Moro acrescenta que a falta de soluções legislativas indica que faltou debate na Câmara sobre a medida e que nas comarcas com um único juiz ela será inviável. Durante a entrevista, Sérgio Moro reforçou a tese de que no Brasil há muitas localidades pequenas e que nesses locais um juiz que fizer uma prisão em flagrante, por exemplo, não poderá acompanhar a ação penal que ficaria a cargo de um segundo juiz, o de garantias. Por isso, de acordo com o ministro, a medida deveria ser excluída de cidades que têm apenas um juiz. Moro disse esperar que o Supremo ou o Conselho Nacional de Justiça possam, nas palavras dele, corrigir esses problemas. Moro chegou a recomendar que Jair Bolsonaro vetasse este trecho da lei, mas o presidente levou adiante o entendimento do Congresso. O juiz de garantias será o responsável por acompanhar todo o processo, colher provas e ouvir testemunhas, mas não poderá dar a sentença que ficaria a cargo de outro juiz. Oficialmente, a mudança passa a valer no próximo dia 23 de janeiro, mas já há grupos internos nos tribunais de justiça nos estados fazendo pressão junto ao CNJ para adiar a data. Muitos integrantes dos TJs rejeitam a ideia porque teriam que adaptar as leis vigentes e aumentar os orçamentos devido ao remanejamento de juízes. Em memorando enviado ao CNJ na última quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República já solicitou o adiamento do projeto. Como parte do processo de regulamentação da lei, o CNJ abriu uma consulta pública para discutir medidas. Uma delas seria a criação de uma vara exclusiva com os juízes das garantias para atender várias localidades.